gênero de hoje, então, é artigo de opinião. Eu sou apaixonada pelo artigo de opinião. Eu amo ensinar artigo de opinião, então, para mim, maravilhoso. E eu espero que vocês gostem também. Artigo de opinião é muito simples de entender. O que faz um texto ficar com cara de artigo de opinião são coisas muito objetivas. Aqui nesse gênero, mais do que nunca, eu preciso que vocês realmente peguem as dicas que eu der, peguem os pontos que eu apresentar nos exemplos, coloquem no texto de vocês, porque são coisas bem pontuais que deixam um texto com cara de artigo de opinião, bem pontuais. Se vocês colocarem, vai dar certo. Porque, a princípio, existe uma linha super tênue entre o texto dissertativo e o artigo de opinião. Tanto é que não é raro pedir um artigo de opinião e o aluno escrever uma dissertação. O que eu mais vejo é o aluno escrever uma dissertação em primeira pessoa, porque a única coisa que ele sabe da estrutura do artigo de opinião é que é em primeira pessoa. Para além disso, ele não consegue diferenciar. E o que eu mais quero é mostrar para vocês as diferenças. Então, o que vai diferenciar o texto de vocês? O que vai fazer o texto de vocês ser, de fato, um artigo de opinião? Isso que eu quero mostrar hoje. Bom, para começar, coloquei ali um conteúdo bem teórico, né? A gente começa com bastante teoria, depois vê na prática, e na próxima semana mais prática do que teoria. O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, assim, com certeza ele tem inúmeras semelhanças com a dissertação clássica que vocês já conhecem. Por quê? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, vai ficar naquela mesma estrutura, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento, 1 para a conclusão. Na introdução, tem que contextualizar, apresentar o tema e a tese. No desenvolvimento, desenvolver os 2 argumentos. Na conclusão, fechamento de ideias. Mesma coisa. Até aí, parece que são textos iguais. Tá? Então, a princípio, todas as semelhanças com a dissertação comum. Aqui, você também apresenta seu ponto de vista a respeito de um determinado tema, né, que a banca vai trazer. O tema geralmente é atual e polêmico, e isso vale para todas as propostas do vestibular, né? Sempre temas atuais, sempre temas polêmicos. A argumentação é o principal recurso que você vai usar num artigo de opinião. Bom, lá na dissertação também, né? Porque o principal objetivo de um texto argumentativo é argumentar. Então, aqui também você vai usar como principal recurso. Ele tem também o objetivo de informar e persuadir o leitor. Lembra que lá na dissertação você desenvolve a argumentação com o objetivo de convencer seu leitor? É para isso que você escolhe o argumento 1 e 2. Então, como que eu vou provar? Como que eu vou te convencer? Com o argumento 1 e 2. Aqui também, seu objetivo é persuadir. Porém, aqui, digamos que o seu objetivo seja realmente persuadir, você não aceita um não como resposta. Sabe? Aqui, no artigo de opinião, ele realmente quer colocar a opinião dele ali para o seu leitor realmente mudar de opinião, ou no mínimo parar para pensar a respeito. A argumentação aqui, então, é afiada, ácida, polêmica, provocante, ou seja, você tem mais liberdade para desenvolver o seu raciocínio crítico. Aqui no artigo de opinião, se lá na dissertação você precisa desenvolver o seu senso crítico, o seu raciocínio crítico, aqui no artigo de opinião, mais ainda. Então, se você ainda tem dificuldade para pensar criticamente sobre um assunto, você precisa desenvolver isso. Para escrever um artigo de opinião, precisa desenvolver a sua criticidade. Uma forma de desenvolver criticidade é opinar nas redes sociais, né? Eu até fiz uma associação aqui nesse material que eu gosto de fazer, do artigo de opinião com... Pode falar. Só para te interromper. Eu sempre sinto muita dificuldade em argumentar em tema óbvio. Tipo, por exemplo, um dos textos que eu mais senti dificuldade durante o curso foi aquele do sexo sem camisinha, porque para mim é muito óbvio. Então, a argumentação fica muito restrita. Você tem alguma dica para ajudar com isso? Quando um tema é muito óbvio, a gente acaba querendo inovar, né? Então, o tema é o aumento das DSTs no Brasil.
Bom, é óbvio que tem um aumento das DSTs porque as pessoas não usam camisinha, é um argumento mais óbvio. Aí vocês são tentados a pensar, não vou colocar isso, porque é muito óbvio. Só que se é tão óbvio assim, significa que o seu corretor quer, no mínimo, ver aquele argumento. Como que eu posso falar de aumento de DSTs no Brasil e não mencionar que as pessoas não usam camisinha, né? Então, é tão óbvio, que eu preciso falar sobre. O diferencial vai estar em como você fala sobre. Porque existe uma argumentação básica para falar sobre sexo sem camisinha e existe uma argumentação bem elaborada que vai a fundo na questão. Pensa assim, o problema é o aumento das DSTs no Brasil, né? Esse é o nosso problema num tema como esse que você mencionou. Uma causa desse problema é o não uso do preservativo. E qual que é a causa de não usar preservativo? Você vai trabalhar com essa causa da causa, né? Então, qual que é a causa de eu não usar? Ou de eu não, né? Mas das pessoas não usarem. A causa da causa talvez diferencie seu argumento. Porque uma pessoa pode falar que é falta de empatia, a outra pode falar que é ignorância, a outra pode falar que é falta de conhecimento, a outra pode falar que é por achar que a camisinha só previne a gravidez, a outra pode falar que é porque não tem a noção da gravidade das DSTs. Então, a causa da causa, ela diferencia muito. Às vezes, a causa em si, ela é muito básica, não tem para onde fugir mesmo. Mas a causa da causa já vai diferenciar bastante o seu texto para o texto da outra pessoa. Além disso, o que vai diferenciar muito é as estratégias que você usa de argumentação. Aqui no artigo de opinião, isso fica bem claro, porque existem várias estratégias para deixar o seu texto com cara de artigo de opinião. Dentre elas, fazer perguntas retóricas, usar ironias, usar palavras mais ácidas, fazer a interação que você faz com o leitor também muda bastante. Nessas estratégias, você pode deixar o seu texto muito melhor que o das outras pessoas, se você tem um domínio grande das estratégias. Então, o como você vai a fundo no argumento e quais as estratégias que você usa para argumentar já diferencia bastante seu texto. Além disso, o conhecimento que você tem, a bagagem de conhecimento que você tem, isso também vai pesar muito, né? Porque se você traz lá um dado estatístico por conta própria, que não está na coletânea, e você apresenta ele, por exemplo, já é um diferencial para o seu texto. Você lembrou de uma pesquisa, você já pesquisou sobre esse tema. Ou você apresenta, no caso das DSTs mesmo, vou falar a minha experiência como corretora de texto. Eu corrigi recentemente uma leva de uns 140 textos sobre o aumento das DSTs no Brasil. Um texto ganhou destaque para mim dentre todos os outros. A grande maioria falava, não usa preservativo e não tem educação sexual. Esses foram os dois grandes argumentos. E realmente não tem para onde fugir. Como que eu posso falar desse tema sem falar que não há educação sexual no Brasil ou que não há, ou que a maioria, especialmente dos jovens, não usam preservativo, né? Uma pessoa só falou que não há divulgação de vacinas que fazem a pessoa estar imune a muitas DSTs, como o HPV. Foi uma pessoa só que usou como argumento a falta de divulgação de vacinas como a vacina para o HPV. Então, foi um diferencial ali que ninguém pensou. Isso, para mim, já destacou o texto da pessoa, sabe? Porque me mostra que ela sabe o assunto. Porque saber sobre vacina, infelizmente, isso até comprova o argumento dela, né? Quase ninguém sabe. Aí ela trouxe também não usar preservativo e trouxe a vacina junto. Então, às vezes, num texto muito óbvio também, se você pensar um pouquinho mais a fundo, ou se você pesquisar sobre ele, por isso que eu falo para vocês, encherem a bagagem de conhecimento de vocês, né? Sigam páginas importantes no Instagram, pesquisem o tema que eu coloco aqui na proposta, pesquisa ele no Google, pesquisa mais do que os temas que mais do que os textos que eu coloquei na coletânea, porque aí você vai sendo levada a outros argumentos. Num texto básico desse, se você usasse como argumento falta de educação sexual,
e falta de uso de preservativo, que são os dois argumentos básicos. O que diferenciaria seu texto? As suas estratégias de argumentação, a causa da causa, para as duas coisas. Qual que é a causa de não ter educação sexual no Brasil? Tabu, que a gente construiu em torno do tema sexo como um todo? Conservadorismo, predomínio da religião católica? Aí, ó, já vai diversificando. Qual que é como eu já falei, né? O causa da causa de não usar preservativos. Aí você também já se diferencia. Então, você consegue se diferenciar de algumas formas num argumento básico e você consegue pensar sobre temas básicos, meio óbvios, um pouco mais a fundo e um pouco além do que as pessoas normais, né, iriam. Como é o caso da menina da vacina que eu falei, né? Ela já pesquisou ou ela já passou por alguma coisa ou alguém que ela conhece já tomou vacina, teve que tomar, enfim. Alguma coisa aconteceu para essa menina saber um argumento desse, né? Isso mostra que ela realmente sabia sobre o tema. O que pode mostrar que você também sabe sobre o tema é como você desenvolve bem um argumento básico. Tá? Acho que seria esses dois pontos assim que ajudariam. Deu para entender? Deu, professora, obrigada. De nada. Eu quero ajudar vocês, principalmente no artigo de opinião, com essas estratégias de argumentação. E no próximo, por exemplo, na próxima aula de artigo de opinião, tentar trabalhar, às vezes, alguns temas, trazendo um argumento novo, um argumento que vocês não pararam para pensar. Né? Vou tentar trazer isso. Eu estava pensando esses dias, né? Tá começando a ficar em alta a questão de relacionamento abusivo, né? Que já é uma realidade desde sempre, mas agora que está, por causa das redes sociais, acredito eu, que está em alta. As pessoas estão começando a pensar que existe, né? Porque a gente só conhece quando chega no ponto de violência doméstica ou feminicídio, mas começa lá no relacionamento abusivo e ninguém sabe, e agora está em alta. Não sei se chegaria a cair, a violência contra a mulher já cai. Tomara que caia, né? Porque é super relevante. E quando você fala em violência doméstica, por exemplo, é um tema óbvio, né? Meio óbvio. O que influencia? Machismo, patriarcalismo, todo mundo vai falar. Aí, o que você pode falar de diferencial se você pesquisar sobre o tema? Transtornos psicológicos, tanto por parte do agressor quanto por parte da vítima, falta de apoio familiar. Tem outros pilares aí que influenciam lá no começo do problema e ninguém sabe. Porque a gente olha, a gente banalizou tanto alguns temas, né? Que a gente é acostumado só com o que a gente já viu mesmo, já viu e já ouviu falar. Mas se você pesquisar a fundo, você vai ver que tem muito mais por trás desses temas. Por isso que é legal pegar temas relevantes e pesquisar a fundo, e pesquisar principalmente autoridades no assunto, falando sobre isso. Eu pesquisei, outro ponto esquisito da minha pessoa, eu gosto muito de pesquisar investigação criminal, adoro, fico um tempão assistindo. E eu vi esse argumento maravilhoso para um tema de violência doméstica assistindo um vídeo que tinha alguns policiais civis, investigadores e uma psicóloga falando sobre um caso de feminicídio. Aí eu ouvi duas autoridades bem diferenciadas, né? Tipo, um investigador e uma psicóloga analisando aquele crime. Aí que abriu minha mente para, nossa, tem isso, tem isso, tem isso. Então, você procurar um vídeo, você procurar um texto de uma autoridade no assunto mesmo, também ajuda bastante. Então, peguem temas, procurem uma autoridade no assunto para falar. Tema de saúde, pega o Drauzio Varela, que faz um monte de vídeo, né? E vai ver mesmo os vídeos dele, ver a fundo o tema. A questão do capacitismo que caiu na UEL esse ano. Tem tanta gente ficando famosa no Instagram porque tem alguma deficiência física. Se você for nesse perfil dessas pessoas, seguirem, você fica sabendo de um monte de coisa que você nem imagina. Uma menina que eu sigo, que ela é ostomizada, ela foi chamada para fazer propaganda da Chevrolet, eu acho, lá no Lollapalooza, né? Que é aquele evento que teve esse ano, tem todo ano. E ela fez uma bela de uma crítica assim no Instagram dela quando ela voltou do evento, porque não tinha acessibilidade nenhuma para uma pessoa como ela que era ostomizada. Gente, isso aconteceu, tipo, quase junto com o vestibular da UEL, sabe? Se os alunos acompanhassem aquela menina, eles teriam
Nossa, a argumentação para falar, mencionariam ela, que fala de capacitismo o tempo todo no perfil dela. Então, muitas vezes, o nosso ficar no básico, assim, também é por não pesquisarmos a fundo, sabe? Por isso que é legal pegar um tema, pesquisar mesmo a fundo tudo que tem a ver com ele, não ficar só no que os textos ali superficiais falam. Vai a fundo, tenta descobrir mais coisas. E, principalmente na linha de raciocínio da causa, tem muita coisa que a gente nem parou para pensar. Bom, voltando lá, a argumentação de um artigo de opinião, ela é bem crítica, ela é bem afiada, ela é bem polêmica. Porque você tem mais liberdade para argumentar. Primeiro, um artigo de opinião, ele é em primeira pessoa, né? Então, você fala como eu, nós. Isso já te dá um pouco mais de liberdade, porque você tem a liberdade de colocar ali você mesmo como autor daquele texto. Porém, apesar de ter liberdade, ele respeita toda a formalidade do contexto, né? Vai ser cobrado para vocês no vestibular. Geralmente, um artigo de opinião é publicado numa revista, então ele é um gênero formal ainda. Então, ele tem liberdade, mas respeitando as formalidades. Eu tenho um pouco mais de liberdade na escolha do vocabulário, só que eu também não posso ofender uma pessoa, agredir verbalmente, xingar, né? Então, eu tenho que manter a formalidade também. Bom, segunda parte, falei um pouquinho mais sobre estrutura. A estrutura é a mesma da dissertação, inclusive é a mesma de qualquer gênero, né? Tem um começo, um meio, um fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que a introdução vai contextualizar o tema trabalhado, depois vai trazer o tema à tona, a tese, os argumentos. A princípio, a mesma coisa que vocês já sabem. Desenvolvimento, vai apresentar o argumento, desenvolver o argumento. Desenvolvimento 2, argumento 2 e desenvolve. Mesma coisa também. Na conclusão, você vai fazer o fechamento de ideias, naquela mesma linha de raciocínio de que eu não trago ideias novas numa conclusão. Então, a conclusão é para fechar as ideias que já foram ditas. Nunca trago ideias novas. Há algumas diferenças aqui bastante relevantes numa conclusão da dissertação para um artigo de opinião. E, por exemplo, na dissertação, a gente sempre aconselha a nunca terminar a dissertação com uma pergunta. No artigo de opinião, uma pergunta no final seria muito bem-vinda, né? Uma pergunta retórica seria maravilhosa. Então, aqui já começam algumas diferenciações. Artigos de opinião são: está destacado para vocês características específicas do artigo de opinião. Ao mesmo tempo que ele possui várias semelhanças com a dissertação, ele possui várias especificidades também, né? Então, tem as características que são só dele. É aquilo que eu falei de você deixar o seu texto com cara de artigo de opinião, né? É um texto que eu consigo bater o olho e ver que é um artigo de opinião. Existem estratégias para isso. E agora que eu vou começar a ver isso com vocês. Artigos de opinião são textos escritos em primeira pessoa. Então, aqui você não usa aqueles termos como pode-se, observa-se que, porque esse se, né, é um índice de indeterminação do sujeito, ele está te distanciando daquele texto. Aqui não, aqui você fala observamos, eu observo. Porém, não é porque você usa a primeira pessoa que você vai colocar no seu texto eu acho que, eu penso que. Porque aí já são expressões muito simplistas, né? É até um pouco infantilizado. Ah, eu acho que tal coisa. Então, evitem essas expressões. Você vai usar o eu, vai usar o nós, mas de outras formas. Tem muita gente que escreve uma dissertação em primeira pessoa e coloca de vez em quando, eu acho que, ou eu penso que, aí acha que já é um artigo de opinião. E usou justamente uma das características que não é legal, né? Uma estrutura de frase que não é legal. Segundo ponto, são textos que fazem uso de argumentação e persuasão. Aqui, a princípio, tem semelhanças ainda, né? Mas, como eu mencionei, a argumentação e a persuasão do artigo de opinião são bem mais fortes. São textos que fazem interação com o leitor. Lembra que na carta do leitor,
vocês tinham que retomar o interlocutor de vocês com o vocativo. Então, de vez em quando, vocês falavam assim, caro editor, né? Aqui no artigo de opinião, vocês vão fazer essa interação também com o leitor de vocês. O leitor de vocês aqui não é nenhum leitor específico. Então, você faz essa interação com algumas estratégias que eu vou ensinar um pouquinho mais lá embaixo. São textos que possuem assinatura apenas quando solicitados pela proposta. A UniOeste não pede assinatura, não que eu me lembre, pelo menos, não pede. E muito raro um vestibular que cobre artigo de opinião pedir assinatura, eu não vi até hoje. É que o artigo de opinião, assim, essencialmente, ele recebe assinatura, quando ele é publicado em revistas, por exemplo. Mas para o contexto de vestibular, não. Casos raros, assim, se a banca mesmo solicitar. É um texto que possui linguagem simples ou objetiva. Lá na dissertação, a gente já aconselha a não ficar usando palavras difíceis. Aqui no artigo de opinião, ainda mais. Então, esqueça termos como destarte, odiernamente, sabe? Aquele vocabulário bem até arcaico, chato. Não use. Artigo de opinião é um texto com uma linguagem simples, de fácil compreensão e objetiva. São textos que abordam temas da atualidade, a gente já falou sobre isso, todo vestibular trabalha com temas atuais, né? E são textos que possuem títulos provocativos. Primeiro, são textos que possuem título. Aqui tem um diferencial da dissertação. Na dissertação, você coloca título quando pede. No artigo de opinião, você sempre coloca título, porque faz parte do artigo de opinião. Então, vamos pensar assim: a dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo de opinião tem título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? O título faz parte dessa estrutura. E não só faz parte dessa estrutura, como ele é provocativo. Então, não dá para colocar aqueles textos simples, né? Que eu vejo bastante os alunos colocarem título igualzinho o tema, o aumento das STs no Brasil. Isso é um tema, não é um título, né? Se fosse um título, seria simples demais também. Aqui o título é um pouquinho mais provocativo. E para isso também tem estratégias que a gente vai ver depois. Então, primeiros pontinhos aí que diferenciam um artigo de opinião. Agora, sendo um pouquinho mais específico. Quais são as estratégias que eu posso usar para deixar meu texto com cara de artigo de opinião? Para tirar ele digamos que do âmbito ali da dissertação e passar realmente para o artigo de opinião. Perguntas retóricas, incisivas e reflexivas. Você colocar uma pergunta retórica no meio do seu texto, seja na introdução, seja no desenvolvimento, seja na conclusão, é ótimo para o artigo de opinião. Inclusive, aconselho a colocar sempre. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não tem a intenção de ser respondida, ela mesma se responde, né? E por isso que ela é bem-vinda lá na conclusão. O que não pode acontecer na conclusão é você trazer uma ideia nova ou uma ideia que precise desenvolver. Se você coloca na conclusão uma pergunta que ainda precisa ser desenvolvida, aí já não dá certo. Por isso que é bem-vinda a pergunta retórica, né? A pergunta que já se responde, ou que alguma parte lá do texto já responde ela. Ela só foi feita para reforçar mesmo. Uso de ironias ácidas e provocativas. O uso de ironia também é super bem-vindo. Sei que vocês sabem ser irônicos, a gente geralmente é irônico, principalmente quando está discutindo com alguém, né? E a ironia é bem-vinda. Reforço, dentro das formalidades, né? Eu não vou usar uma ironia ofensiva, vou usar apenas uma ironia. Um mini relato pessoal no início do texto pode ser uma estratégia também. Sabe lá no tópico frasal, que na dissertação vocês usariam um momento histórico, uma citação de autoridade, alguma coisa do tipo?
No artigo de opinião, vocês podem começar com um mini relatozinho pessoal, por exemplo. Na semana passada, enquanto fazia um trabalho da faculdade, percebi tal coisa, sabe? Pode começar assim, mostrando o que te motivou, o que te fez refletir. Você pode começar com esse relatozinho pessoal, bem curtinho, só no espaço de tópico frasal mesmo. E as expressões, talvez sejam a parte mais importante. Expressões como convenhamos, você deve concordar comigo, não preciso nem dizer, é muita coincidência pensar que, acredite se quiser, são expressões que são bem-vindas num artigo de opinião. Pensem comigo agora, uma por uma. Convenhamos. Quando eu digo convenhamos, primeiro, eu estou sendo pessoal, nós convenhamos. Então, eu já estou me colocando ali. Como eu estou dizendo nós, eu estou me referindo a você também. Eu estou te fazendo um convite. Convenhamos, estou interagindo com o meu leitor. Já fiz duas coisas que são importantes para o gênero. E no convenhamos, eu estou provocando o meu leitor a concordar comigo. Não é essa a intenção de quando eu falo convenhamos? Convenhamos, tal coisa. É tipo você precisa concordar comigo nisso. Então, eu sou pessoal, eu interajo com o meu leitor e eu ainda tento persuadir ele em uma única palavrinha, em um único termo. Você deve concordar comigo. Mesma coisa. Você, estou fazendo uma interação direta com o meu leitor. Concordar comigo, eu estou sendo pessoal. E você deve concordar comigo. Estou tentando persuadir meu leitor também. Não preciso nem dizer que isso puxa até um pouquinho perto da ironia, né? Olha, não preciso nem dizer que tal coisa, né? Aí eu falo uma coisa bem óbvia e bem crítica na sequência. É muita inocência pensar que essa é uma expressão, quando eu digo argumentação afiada, essa expressão é uma das que podem ser usadas para isso. É muita inocência pensar tal coisa. Por exemplo, estou falando sobre a violência doméstica. É muita inocência pensar que um homem controlador, extremamente controlador, não vai bater na sua mulher posteriormente. Então, eu coloco como uma crítica. É muita inocência você pensar que tal atitude não leve a tal outra atitude. É crítico, é uma crítica bem afiada. Acredite se quiser. Acredite se quiser, eu posso ser bem irônica com essa afirmação, né, com essa expressão. Acredite se quiser, nem mesmo o presidente do Brasil tomou a vacina para o Covid. Então, eu posso ser ácida e irônica ao mesmo tempo. Aqui a gente já especificou um pouquinho mais. Percebam que nada do que eu falei agora pode ser usado na dissertação? Então, são características assim que realmente vão deixar o seu texto com cara de, eu sou um artigo de opinião, eu não sou uma dissertação. Como eu falei lá no começo, eu vejo muitas semelhanças no artigo de opinião nos textões de Facebook, né? Ficaram conhecidos como textões de Facebook, hoje eles são textões de qualquer rede social. O textão que a gente escreve, ou pelo menos vê, são textos que um usuário ali da rede social está tentando se expressar, não é? Um pouquinho. Por exemplo, vi uma notícia num post que eu não gostei, não concordo. Aí eu vou lá no comentário, escrevo um textão. Eu escrevo um textão para deixar claro o quanto eu não gostei, o quanto aquilo é absurdo. Aí vem um outro usuário, escreve um textão embaixo do meu textão, aí vai virando aquela sequência de textão, né? Geralmente é uma pessoa tentando impor a opinião sobre a opinião da outra. Como um artigo de opinião é argumentativo e eu quero a todo custo persuadir o meu leitor, eu faço quase que a mesma coisa. A diferença é que nas redes sociais você tem liberdade, né, para falar qualquer coisa, e lá você, geralmente quem sei lá, tá sempre fazendo questões assim,
gosta até de ser ofensivo, né? Que a gente não vai ser ofensivo, nem usar gírias, nem ter tanta liberdade assim. Mas na hora de querer colocar a minha opinião e querer persuadir nesse sentido, os dois são bem semelhantes. E eu posso pegar estratégias de textões de Facebook, por exemplo, e adaptar para o meu artigo de opinião, porque as estratégias de argumentação são bem parecidas. Num textão, por exemplo, você coloca perguntas retóricas, você é irônico, você coloca uma palavra um pouquinho mais afiada para dar aquele coice, né, em alguém. Então, algumas estratégias são bem parecidas. Isso que eu quero tentar mostrar para vocês aqui. Tem, inclusive, um artigo que eu gosto, que fez uma análise do gênero textão. Se eu não me engano, não lembro de qual faculdade que é, mas foi uma aluna de uma determinada faculdade, não lembro se era Mato Grosso, alguma coisa assim. Ela fez um artigo estudando as estratégias de argumentação de um textão. É bem legal. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Foi de lá que eu tirei esses dois exemplos. Olha o primeiro textão que eu coloquei para vocês de exemplo. Aqui a gente já vai perceber várias diferenciações, né? Só de olhar já tem diferença. Não tem introdução, não tem desenvolvimento, não tem conclusão. As frases são curtas. É uma frase curta, ponto, frase curta, ponto. Isso já vai mudar para o nosso artigo de opinião. Serão frases desenvolvidas, tem começo, meio e fim, muito bem delimitados, né? Mas prestem atenção na argumentação. Detesto GIFs. É uma estupidificação da imagem móvel, um retrocesso, uma volta inútil ao tempo dos brinquedos óticos, que por sua vez eram mais bonitos e inteligentes. O GIF é a antítese da narrativa. O GIF é uma bola de ferro que te acorrenta ao presente por um minuto interminável. O GIF é autoritário. Repete sempre o mesmo enredo, curto e, portanto, raso. Por que gostamos desse tipo de lixo virtual? Porque estamos nos tornando cada vez mais curtos e rasos. Eis uma boa resposta. O GIF é uma metáfora do homem contemporâneo, que reitera sempre os mesmos conteúdos para se fazer ouvir. O GIF é um embuste repetitivo e idiota. Quer provocar o riso, não pela inteligência, mas pela repetição. Exatamente como fazemos todos os dias, em política e nas relações humanas. O motor do GIF é a ansiedade. Esta ansiedade contemporânea e triste, que não reflete, apenas lamenta e se repete, até a náusea e até a exaustão. Percebam como um tema GIF fez uma crítica tão profunda social. Isso só aconteceu porque essa pessoa tem um domínio muito grande de estratégias de argumentação. Destaco aqui a escolha do vocabulário. Isso é um ponto importante de vocês considerarem também. Por exemplo, quando ela falou, por que gostamos desse tipo de lixo virtual? Ao invés de dizer desse mecanismo virtual, dessa qualquer outra palavra mais leve, ela usou lixo virtual. Percebam o quanto de crítica tem na utilização de um único termo? Por isso que eu reforço que nada na língua é por acaso e nada na língua é inocente. Toda estrutura de frases que a gente monta, cada palavra que a gente escolhe para falar, tem uma intuição, tem alguma intuição por trás. E vocês têm que usar isso a favor de vocês num texto argumentativo, especialmente como um artigo de opinião. Então, optar por usar, ao invés de mecanismo virtual, lixo virtual, deixa bem clara a minha crítica. Essa foi uma estratégia. O fato de colocar em forma de pergunta também. Por que a gente gosta desse tipo de lixo virtual? A pergunta, ela é já uma interação com o meu leitor, né? E aí ela faz associação, porque nos tornamos mais curtos e mais rasos. Curto e raso são termos, são adjetivos que ela já atribuiu anteriormente ao GIF, né? E ela faz essa associação agora com as pessoas para completar a crítica dela. Um textinho simples de Facebook, aparentemente simples, foi
digamos que, milimetricamente estruturado. Cada palavra, cada estrutura, cada associação aqui foi friamente calculada por essa usuária de Facebook. Ela fala, por exemplo, lá em cima, é uma volta inútil ao tempo de brinquedos ópticos. Olha a estratégia dela. Ela estava voltando uma memória do leitor dela, que é uma memória comum, né? Os brinquedinhos de neném coloridos, com luzes e coisinhas, é uma memória comum nossa da infância. Especialmente, acho que hoje, né? Com mais tecnologia e mais diversidade de brinquedos. Então, é algo que ela sabe que o leitor dela vai pensar e ele vai conseguir estabelecer essa associação. E os brinquedos, segundo ela, eram muito mais bonitos e inteligentes do que os GIFs, né? Aí tá uma crítica pesada também. O GIF é a antítese da narrativa. Como assim? Uma narrativa é o desenvolvimento de uma história, né? E o GIF não tem história. Ele é só uma cena repetida diversas e diversas vezes. Por isso que ele é a antítese da narrativa. Olha as estruturas que ela usa para argumentar. Cada frase foi milimetricamente usada com intenção. E cada uma dessas estratégias a gente pode ou usar igual ou, pelo menos, aperfeiçoar e modelar para o nosso gênero agora, né? Que é um gênero um pouquinho mais formal. Uma coisa, por exemplo, que não daria para usar. A hora que ela fala... Deixa eu encontrar. O GIF é um embuste repetitivo e idiota. Idiota já é um termo pesado demais, né? Para um gênero do vestibular. Esse a gente já não usaria, não temos tanta liberdade assim. O embuste já daria para usar, que ele carrega quase que o mesmo peso pejorativo, né? Mas ele ficou tão até engraçado no nosso dia a dia que não é tão pesado, apesar de ser crítico. E ela faz o tempo todo associações, né? Então, o motor do GIF é a ansiedade contemporânea. Ela vai fazendo associações de características. Essa é uma estratégia muito boa também. Aí coloquei um outro textão de Facebook que está mais parecido com um artigo de opinião. Ele já foi estruturadinho, certinho. Provavelmente é de uma aluna de cursinho. Fez um textão nas redes sociais. Ela já colocou introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí ele parece um pouquinho mais com um artigo de opinião pela estrutura. Meu Deus. Ele parece um pouquinho mais pela estrutura e ele só não é tão ácido quanto o anterior. O anterior foi um pouco mais provocativo, mas ele já desenvolve ideias, né? Não são frases curtas, então em estrutura ele vai se assemelhar mais. Ele diz assim, ela diz assim, né? Demorei a entender o real significado do dia 8 de março. E durante muitos anos me contentei em receber flores, acompanhadas de cartões falando sobre fofura, delicadeza, minhas qualidades como namorada ou qualquer outro tipo de atributo normalmente atribuído pelo senso comum às mulheres. Sei que isso não aconteceu apenas comigo. Muitas mulheres não fazem ideia do real significado desta data. Não somos criadas para ter tal entendimento. Somos doutrinadas desde crianças a ser uma boa mãe, esposa, dona de casa e, como consequência, sermos submissas aos nossos companheiros de vida e ou trabalho. Hoje entendo que o Dia da Mulher não é um dia para receber homenagem. Hoje eu entendo que se o Dia da Mulher existe, é porque em um passado muito recente, mulheres lutaram para que hoje nós tivéssemos direitos ainda mínimos. A história sobre a escolha do dia 8 de março tem sido eleito como... Opa, tá certo. Ter sido eleito como Dia Internacional da Mulher é longa, controversa, com diferentes versões e perspectivas. No entanto, todas elas são compostas por diferentes manifestações e lutas de mulheres em diferentes países. Entendo que o dia de hoje não é para ser um dia qualquer, é para ser um dia de mobilização. Luta pela conquista de direitos e para discutir as discriminações.
violências morais, físicas e sexuais que ainda sofremos. Temos que nos unir para que os direitos mínimos que adquirimos até aqui não sejam nos tirados por conta de todo esse retrocesso, para que esses direitos deixem de ser mínimos e possam ser direitos. Percebam, uma argumentação forte, bem persuasiva, sempre em primeira pessoa, sempre no eu e no nós, né? E lá no comecinho tem aquilo que eu falei para vocês, de um relatozinho, né? Ela começou o tema falando, ó, eu demorei para entender o significado do dia 8. Por muito tempo eu recebia cartões que falavam isso, isso e isso. Aí ela trouxe à tona algumas reflexões iniciais dela mesma para vir com o tema mesmo, com a argumentação.